Graças a Deus. Lucas capítulo 1, versículo 66. Aleluia. Agradeço a Deus também pela a nossa unidade, né? Nossa comunhão. E nós sabemos que Deus se faz presente no nosso meio. A gente vê os corações aquebrantados. Isso é reflexo da presença de Deus, né? Quando você vê muita lágrima, quando você vê muita sinceridade, é Deus, né? É Deus no nosso meio, né? Às vezes a gente acha que Deus está no nosso meio quando está todo mundo, né, no fogo, né? E ali também Deus também está. Mas quando você vê lágrimas, quando você vê assim, quebrantamento, aí você lembra do versículo: perto está o Senhor, o espírito contrito de um coração fácil de se quebrar. A palavra de Deus diz assim, Lucas capítulo 1, versículo 26. Todos os que ouviram as conservavam nos seus corações, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. A palavra de Deus, aqui em Lucas capítulo 1, ela está tratando do nascimento de João Batista. Vocês sabem que João Batista, ele foi um profeta que veio antes de Jesus para anunciar que Jesus estava vindo, né? Ele apontou para Jesus e disse: ó, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas João Batista também já foi um bebê antes de ser um profeta. E João Batista ali como bebê, nos braços ali da sua mãe Isabel e do seu pai ali Zacarias, aquela alegria, né, de o Senhor ter visitado aqueles casais de idosos, né? Pode um idoso ter filho? Mas com o Senhor pode. Olha como Deus é bom e milagroso, né? Faz milagres. Não há problema que Jesus não faça. Eles viveram a vida toda sem ter um filho, mas na velhice o Senhor deu a graça, a oportunidade deles gerarem o seu filho. Talvez você também tenha uma bênção, uma luta que às vezes não chegou ainda, mas não perca a esperança. Que no momento certo vai acontecer na sua vida. Mas quando João Batista estava ali naquele, eu vou razoar aqui, no berço, né? Os vizinhos começaram a olhar aquela criança e falou assim: o que será essa menina, esse menino, né? O que será essa criança, né? Será que alguém, quando eu estava no berço, eu, o Alex mesmo, lá no berço, alguém pode olhar: o que será esse menino? O que esse menino vai virar? Será que vai virar um pregador do evangelho? Será que vai virar um assaltante? Será que vai virar alguém que engana os outros? Vocês estão entendendo? Será que essa criança, esse menino aí chamado Alex, ou chamado João Batista, vai ser um justo ou vai ser um ímpio? Ou quando você estava no berço, quando você nasceu, ali no colinho da sua mãe, talvez aconteceu da mesma forma com você. O que será dessa mulher, dessa criança? O que será desse homem, dessa menina? Porque parece uma pergunta simples, mas é uma pergunta que se diz respeito a mim e a você. Quando nós éramos crianças, quando nós éramos bebês, será que alguém rasgou e falou assim: o que será que vai virar esse menino? Porque essa pergunta, ela fala de um futuro. Porque existem crianças que nascem e tomam um caminho tão grande e vira uma pessoa do bem, vira uma pessoa que ajuda os outros, vira um pacificador, vira alguém que tem uma vida que glorifique a Deus. E por outro lado, tem pessoas que foram crianças também e nasceram, parece que vieram ao mundo para matar outra pessoa. A gente assiste a reportagem
e a gente vê ali às vezes vídeo, o cara lá, um policial uns tempos atrás estava ali numa operação e veio um rapaz ali na nuca dele e atirou na nuca dele. E acabou ali a vida do pai de família. E eu pensei comigo, a polícia foi atrás daquele rapaz, e eu pensei comigo, meu Deus, parece que esse homem veio no mundo para tirar a vida desse rapaz. Então tem pessoas que parece que nascem para trazer desgraça. Tem pessoas que nascem para prejudicar as outras. Tem pessoas que nascem para atormentar as outras pessoas. Para ser uma pessoa que tira o sono da outra. Para ser pessoa que traz insônia, perturbação para a família. Tem pessoas que parece que nascem para trazer perturbação a uma nação. Tem pessoas que nascem para tirar vidas. Tem pessoas que nascem, parece, para oferecer droga para filho dos outros. Mas tem pessoas que nascem, meus amados, para abençoar a vida das outras pessoas. E João Batista foi uma criança, mas quando ele cresceu, ele virou um profeta de Deus. João Batista nasceu e cresceu, e quando ele cresceu, Jesus disse que ele foi o maior dos profetas. Alguém que não perdeu tempo, alguém que evangelizou, que anunciou, que deu bom testemunho, que foi sal e luz nessa terra. E talvez o João Batista nessa noite, ele é um aferidor de medida, porque o que nós vamos ser? O que nós estamos caminhando para ser? Porque alguém chegou em você quando você era criança e falou: o que será dessa menina, o que será desse menino? Como chegou em mim? Existem algumas coisas que nós não podemos ser. Nós não podemos ser ímpios. O livro de Provérbios, no capítulo 29, versículo 15, diz assim, eu vou ler para vocês, não se preocupa em ler. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração do justo. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração do justo. Quem que é o ímpio? Aquele que faz maldade. Nós não devemos ser ímpios. Quem que é o ímpio? Aquele que é tropeço na vida dos outros. Quem que é o ímpio? Aquele que não reconhece Deus como Salvador, como Senhor. Quem que é o ímpio? Aquele que fala: meu Deus é o dinheiro. Quem que é o ímpio? Aquele que não respeita as pessoas. Quem que é o ímpio? Aquele que não se importa em prejudicar, em roubar, em machucar, em ferir. Então quem será esse menino? Esse menino não pode ser ímpio. Quando crescer, esse menino não pode ser um ímpio, aquele que arranca, aquele que rouba, aquele que subtrai, aquele que com a sua língua machuca, com a sua língua inventa, aquele que com as suas pernas corre para o mal, para derramar sangue, para prejudicar, para denegrir a imagem dos outros, para caluniar. Esses são os ímpios. E se nós crescemos, quando éramos bebês, depois crescemos, e se nós viramos um ímpio, o que vai ser da nossa vida? A Bíblia fala: longe está o Senhor dos ímpios. E a Bíblia fala que os ímpios, o seu destino é o inferno. Então, esse menino não pode ser o quê? Ímpio. O que esse menino também, o João Batista, não pode ser também? Em Mateus, capítulo 23, 27, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, porque por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e toda imundície.
Assim também vós, exteriormente parece justo aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. O que nós não devemos ser? Ímpios e sepulcros caiados. Se você for lá no cemitério agora, você vai ver um cemitério lá. Tá bonito ali, tem até mármore, não tá? Você fala bonito. Mas se você abrir ali, o que você vai ver ali? Podridão, decomposição. Olha o que Jesus está falando. Fariseus, vocês sabem quem vocês são? Vocês parecem sepulcros caiados. Vocês são bonitinhos por fora. Quem vê parece que vocês são um homem de Deus. Deus está falando isso. Mas por dentro vocês são maldosos. Por dentro vocês querem ver o mal dos outros. Por dentro vocês querem roubar dos outros. Vocês querem enganar. Porque os fariseus eram assim. Eles eram religiosos. Né? Eram aqueles homens do altar. Eram aquelas pessoas que você falava, olha, um homem de Deus. Olha como ele ora bonito. Olha como ele jejua, olha como ele é triste. O rosto dele está triste, tanto jejuar. Então, todo mundo olha. Mas Deus conhece os corações. Por dentro daqueles homens, ele não diz. Jesus falou que vocês têm que ser a mesma coisa por dentro. O que adianta eu aqui aparentar ser alguém, um homem de Deus? Mas dentro de mim, os meus pensamentos são maus. Eu quero ter um rancor dentro de mim. Tenho inveja. Tenho pensamentos malignos dentro de mim acerca do meu semelhante. Desejo a mulher do próximo. Ou desejo o homem do próximo, o esposo do próximo, ou deseja a casa, ou quer o mal, quer subir em cima dos outros para ganhar, mais por fora é aquela pessoa, é o chamado de duas caras. Então, se a gente é uma criança e cresce e vira um sepulcro caiado, Jesus já está condenando aqui. Nós não podemos ser ímpios e também sepulcro caiado. Entendeu? Tem pessoas que elas são assim. Elas são pessoas que elas são por fora bela viola, mas por dentro pão bolorento. E Deus não quer que a gente sejamos. Deus quer que sejamos uma pessoa só. Nós não precisamos, irmãos, aparentar nada para os homens. A gente tem que ser por dentro bom e aí vai refletir. Se eu sou uma pessoa boa por dentro, se eu sou uma pessoa simples por dentro, uma pessoa humilde por dentro, vai apenas refletir para o lado de fora. Não adianta maquiagem, não adianta máscaras. Alguém uma vez falou que Jesus aceitou a maquiagem das prostitutas, mas não aceitou as máscaras dos fariseus. Por quê? As prostitutas sabiam que elas eram prostitutas, que elas ganhavam dinheiro, mas os fariseus colocavam máscara. Está vendo alguém aqui? Opa! Não, a gente tem que ser o que a gente somos. Nossos defeitos, nossas qualidades. A gente não adianta ser, todos nós temos defeitos, ninguém é perfeito. Mas não adianta eu aparentar que eu sou perfeito. Não, eu sou sincero. Se você ficar 30 dias morando lá na minha casa, comigo, você vai ver quanto defeito eu tenho, quanta qualidade eu tenho, eu também vou ver quanto defeito você tem e qualidade você tem. Porque aqui a gente não precisa enganar ninguém, tem falhas, eu preciso melhorar, eu estou em obra, você também está em obra. Você não precisa enganar ninguém, seja você sincero. Porque a hipocrisia não cabe naqueles que estão caminhando no reino de Deus. Então nós precisamos ser pessoas, irmãos, ser o que somos, com qualidades dos nossos defeitos, procurando melhorar, não se acomodar com os nossos defeitos, mas procurando melhorar. Porque Deus não aceita máscaras. O Senhor não aceita, Ele pegou pesado. Ai de vós, escribas e fariseus, vocês parecem, sabe, sepulcros caiados. Olha só que forte. Não, Deus quer que nós sejamos o que nós somos. Porque o bêbado, ele falou, eu sou bêbado mesmo, né?
Não é? Já viu aquele bêbado honesto? Mas o religioso, ele é tudo aquilo, ao contrário do que ele prega, do que ele canta, do que ele tenta ser. E não adianta, irmãos. É melhor a gente vir na nossa caminhadinha, na nossa farra, né? E crescendo. Entendeu? Se eu errar, eu estou sujeito a errar, você vai lá e me ajuda a levantar, você vai lá e me aconselha, e eu vou lá e vice-versa. Mas aqui a gente não precisamos ser mais ou menos do que ninguém, nem lá na sociedade, nem no nosso, dentro da nossa casa. Nós precisamos ser o que nós somos. Então nós não podemos ser ímpios e nem ser poucos caiados. O que nós não podemos ser? O que João Batista não podemos ser? 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 2, versículo 14, diz assim, Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-la, porque ela se não discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e a ele ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O que ele está querendo dizer aqui, o apóstolo Paulo? Sobre existe o homem espiritual e o homem carnal. O homem carnal não pode compreender as coisas de Deus. Dificilmente o homem carnal vai conseguir dar outra face. É difícil para o homem espiritual também. Mas o homem carnal, que loucura! Perder para ganhar? Jesus falou que se alguém me fazer andar uma milha, tem que ir com ele 2. O homem carnal parece loucura isso aí. Eu tenho que comer a carne e o sangue de Cristo. Nós não podemos ser homens carnais. Homens desde que a carne reina em nós. Dominado pelos ciúmes, dominado pela inveja, dominada pela mesquinhagem, dominado pela avareza, dominado pela cobiça. Somos homens carnais, dominados, e a natureza nossa perdemos o controle a todo momento, dando vazão, a carne está reinando em mim. A carne fala, vai para a direita, eu vou para a direita, vai para a esquerda, eu vou para a esquerda, mente, faz isso, faz aquilo. E a gente sendo dominado pela nossa natureza, por rancores, por angústias, sabe, coisas da carne. Se a gente é uma criança e crescer e virar esse tipo de pessoa, nossa vida está sendo jogada no meio do lixo. Deus nos chamou para ser homens de Espírito, que ouve a voz do Espírito Santo, que ouve a voz de Deus, que anda em Espírito. E o Espírito de Deus é bom, é benigno, é pacífico. Ele não está preocupado com o dia da manhã, ele está vivendo um dia de cada vez, tranquilo, ele é manso, ele é um pacificador. Ele é aquela pessoa que dá amizade, não dá intriga. Então, se eu era uma criança, quem será do Alex? Alguém falou lá no berço. Se o Alex cresceu e virou um homem carnal, se o Alex cresceu e virou um sepulcro caiado, se o Alex cresceu e virou um ímpio, o que vai acontecer? O que eu estou fazendo na minha vida? Eu estou sendo tudo menos aquilo que Deus sonhou para mim. Porque cada um de nós temos um propósito para a nossa vida. Você pode ter certeza. Ninguém nasceu para ser ímpio. Ninguém nasceu para ser um sepulcro caiado. Ninguém nasceu para viver na carne, dando vazão à carne. Se a gente está vivendo assim, aquela criança lá que um dia estava no berço, mamando, recém-nascido, ela cresceu e está tomando uma direção que não era para a vida dela. Então nós precisamos considerar essas coisas. O que nós também não podemos ser? Meninos na fé, meninos no entendimento. O apóstolo Paulo falou, olha, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino. Mas hoje eu cresci. Não faço mais as coisas de menino. O Evangelho é um lugar de crescimento. O Evangelho é um lugar de
de progresso humano. No começo é normal. A gente cresce, a gente começa a fazer aquelas coisas, mas a gente tem que crescer, começar a andar com Deus e tem que ter um crescimento na nossa vida. Estou falando aqui que você precisa ser, no sentido de você ser missionário, de você ver. Não, eu estou falando no sentido de você, aqueles errinhos que você fazia no começo, você superar eles e não fazer mais. Aqueles vícios que você tinha no começo, você superar eles e não utilizar mais. Aquela forma deslocada, aquela forma abusiva, a gente tem que ter um crescimento. E precisamos ser meninos e meninos também na fé. Aquilo que toda hora a incredulidade está batendo na nossa porta, a gente está abrindo a porta. Nós precisamos crescer em Deus e em Jesus Cristo. Jesus nos chamou para nos tornarmos maduros na fé. A nossa meta é ficar à altura e à estatura de Cristo Jesus, varão perfeito. Jesus é a nossa meta. E a Bíblia fala que o Senhor deu para apóstolos, para doutores, outros para pastores, não necessariamente nessa ordem, mas para quê? Para o crescimento da igreja, para a edificação do corpo de Cristo, para que a gente não possa ser meninos inconstantes, levados para lá e para cá por cada vento de doutrina, mas que nós possamos crescer à estatura de Cristo Jesus. Então eu preciso crescer. Eu não posso ser aquele menino para sempre, que qualquer ventinho nos derruba, que qualquer coisinha a gente já quer largar a comunidade, que qualquer coisinha a gente já quer desistir, a gente já quer ir para o mundão, abraçar o sistema, coisa de menino. Não, eu passei por isso, eu vou superar, eu vou estar com isso e vou estar crescendo. Tem os desafios, mas nós vamos superar, e esse desafio vai fazer a gente nos tornarmos homens e mulheres de Deus na fé. Então, quem João Batista não deveria ser? Ímpio, sepulcro caiado, homem carnal e menino para sempre. A gente tem que crescer. E quem que nós devemos ser? Esse menino tem que ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Um homem, como diz aqui a própria palavra, Deus, o Senhor era com ele. João Batista, o Senhor era com ele. Deus dava o testemunho dele. Jesus falou assim, ó, João Batista, o maior dos profetas. Deus dando testemunho de João Batista. João Batista morreu pela verdade. Pregou a verdade até o fim. Não negociou a verdade, ele perdeu a cabeça. Porque ele falou a verdade. Se você quer ser uma pessoa de Deus, que agradar a Deus, não negocie a sua verdade, ainda que causa dano próprio. Não minta. Mas não negocie os valores. Não, a palavra de Deus diz que isso é pecado, não abre mão para você, nem que dou na sua cara, para filho, para esposa, para marido, para chefe, para ninguém. Isso é pecado. Você pode até fazer, mas sabe, isso é pecado. O João Batista morreu por isso. Porque ele falou, rei, o que você está fazendo? Você casou com a sua cunhada? Isso é pecado. Isso não é certo. O rei mandou prender. E ali ele perdeu a cabeça. Mas ele está com o Senhor. Meu Deus. Morreu por causa do Evangelho. Morreu porque não abriu mão de quem ele era. Então essa palavra que eu quero refletir, quem nós temos que ser? Pacificadores. Homens de paz. Bem-aventurados são os pacificadores. Está tendo uma briga, você vai lá? Ô irmão, não faz isso não. Não aquele que põe fogo. Tem gente que quando está ali é que ele gosta mesmo. Ele joga, em vez de jogar água, joga até gasolina. Não, nós temos que ser pacificadores, restituidores de paz, restituidores de harmonia. Homens de paz, mulheres de paz, homens espirituais, que discernem e falam, olha, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus, isso aqui é
certo, isso aqui é errado. Isso aqui, ó, não vai dar certo. Homens espirituais. Pessoas sinceras. Pessoas que falam assim, sim, não, não. É não, fala. Por mais que mas fala, é o que é. Ser honesto, sabendo que nosso Deus está nos observando. A Bíblia diz, os olhos do Senhor estão sobre a terra. Observando bons e maus. Ser pessoas íntegras. O que é íntegras? Que não se desintegram. Que não se corrompe mentindo, que não se corrompe falando mal dos outros, que não se corrompe machucando os outros, que não se corrompe aborrecendo os outros. O que será desse menino? O que será dessa menina? Homens de oração, mulheres de oração, mulheres que estão com problema, fecha a porta do quarto, dobra o joelho. Que foi esse menino? Ele virou um homem de oração, uma mulher de oração. O que será desse menino? Trabalhador. Nós temos que ser trabalhadores, né? Trabalhadores, trabalhando, produzindo. Ó, ele é um grande trabalhador. Precisa alguém dar um testemunho de nós? Ó, trabalhei com ele, hein? Trabalhador. Você não sabe pregar, não sabe cantar, mas ele é um trabalhador, honesto. É assim que nós devemos ser. E os nossos erros, a gente vai aperfeiçoando. Todos nós temos falhas, defeitos, mas é isso que nós devemos ser. Então essa palavra de hoje é para a gente entender o quê? Parafraseando com João Batista, quem nós devemos ser na nossa vida, quem nós estamos nos tornando. Só de nós estamos aqui na presença de Deus, só de nós estamos aqui no parado a ouvir a Deus, já estamos num bom caminho. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero deixar essa palavra para vocês hoje, para mim também. O que será esse menino? O que você está se tornando? Para pensar. O que você se tornou? Você está se agradando do que você está vendo de você mesmo? Ah, irmão, eu estou. Continuo nesse caminho. Pode melhorar? Posso. Em Cristo Jesus eu posso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso mudar? Tem algum caminho mal em mim? Nossa, hoje eu ouvi que tem um caminho mal em mim. Então eu vou me converter. É isso que Deus quer. Todos os dias tem alguma coisa. Meu Deus, eu tenho tanta coisa para mudar, para melhorar. Será que a gente precisa analisar o que vai ser de nós? O que eu quero para o meu futuro? Alguém que vive caluniando, alguém que vive se embaraçando com o pecado, alguém que vive perdido, depressivo, angustiado. O que será desse menino? O que será dessa menina? O que será desse homem, dessa mulher? Essa é a palavra de hoje que eu quero deixar para vocês. Que vocês possam crescer na fé, né? Com essa palavra. Que nós possamos analisar e falar o que eu tenho me tornado. Da onde eu vim, da onde eu estou indo, o que eu melhorei daqui para lá, qual é o meu testemunho diante das pessoas que me cercam. Esses somos nós. Nós somos aquilo que ninguém está vendo. Nós somos aquilo que estamos sozinhos. Nós somos essa pessoa. Quando nós estamos sozinhos, dentro de um carro, né? Nós somos aquilo ali. Eu quando estou sozinho dentro do carro, meu som está alto ali, eu estou ali, né? Quando estava com a minha esposa, ela já desliga o som. Cada um, a gente é o que a gente está sozinho. Né? Nós somos essas pessoas. Então, é uma reflexão para nós essa noite. Amém? Amém. Deus os abençoe.